que o pessoal costuma chamar de retorno, pode ser chamado de monitor também, que é o que a pessoa que está cantando, que está apresentando, ela se escuta. Então, basicamente é isso. Mesa de som, né, mixer, equalizador. Nem toda igreja tem equalizador no som. Isso aqui é um luxo que a gente tem. O equalizador, ele vai... Todo mundo já foi na praia, né? Já viu as ondas? O som funciona da mesma forma. Tem ondas de som. Então, para determinadas frequências de áudio, ou seja, eu vou ter ondas de vários tamanhos. O equalizador ele vai cortar aquela onda, para justamente, às vezes não dar aquele som abafado, aquele puff-puff, ou até a microfonia bem mais grave, ele vai cortar essa frequência para não deixar essa frequência estourar. Então ele vai sempre estar atenuando a frequência. É claro que só 2 equalizadores não fazem isso. O correto seria ter um equalizador para cada canal, que aí ele trabalharia melhor. Mas aqui já é um mundo que muita igreja não tem. Então, basicamente é isso. Uma vez equalizado, a gente chegou na frequência que a gente quer, tudo bonitinho, não mexe mais no equalizador. Não muda, isso não vai variar, entendeu? É só ligar e desligar ele, tá bom? Então, ó, aqui atrás, então, o que acontece? Mesa. Eu tenho aqui, ó, a gente chama de main output, que são as saídas master. São as saídas que a mesa de som vai se comunicar com o primeiro equalizador. Então, eu tenho aqui, ó, uma esquerda, uma direita, e ela vai estar ligando aonde? Na input. Então, ela sai da output aqui e ela liga no input aqui. A mesma coisa aí na esquerda, né? Esquerda. A direita, a mesma coisa na direita. E eu tenho também o que? Isso daqui vai controlar as caixas. E esse pequenininho aqui é o que vai controlar os monitores. Então ele vai sair desse daqui que ele chama de auxiliar sends, tá vendo? Que são os monitores. E ele vai ligar lá no de baixo, na esquerda e na direita. É um cabo só, porque eu só foi a forma mais fácil que a gente usou para ligar isso aqui. Então, ligou, a gente conectou a mesa de som aos 2 equalizadores. Agora, a gente vai conectar as potências ao equalizador. Então, você pode ver aqui, ó, a potência de baixo, ela está indo para os equalizadores do monitor, do retorno. Então, direita e esquerda. Aqui ela sai output e aqui ela vai entrar input. É sempre input aqui. Então, o som ele vai fazer o quê? Porque, ó, aqui está out, aí ele vem para cá, aí daqui ele sai out e ele vem para cá e aqui ele está indo. Mesma coisa lá de cima. Ele sai out daqui, ele entra in aqui, ele entra in aqui, ele sai out daqui e ele entra in aqui. Então, basicamente é isso. Isso aqui mexeu uma vez e vai estar tirando toda hora. Não sei que precisa fazer alguma coisa na igreja. Mas é bem simples a forma como é conectado. Então, o que a gente vai fazer agora? Só daquele escada ali. Então, a primeira coisa, vamos procurando os cabos de ligar e pode ir ligando nas tomadas. Vai, Cat. Pode ligar. Como assim? Como assim? Bom, pessoal, pega o cabo e liga. Não precisa ter medo não, vai ter mais fácil. Tudo ligado aí, né? Então, ó. Esse aqui conecta? Conecta, tem aqui aquele cabo do meio é o terra. Não tem problema não. Vou tentar nesse aqui pra você ficar muito vai. Pode ir com força.
Não, é só um lembrete. Então vamos lá. Aqui, eu estou conectando um cabo, ele vai ligar na potência. É a potência que vai mandar o som para as caixas. Potência é o nome vulgar, mas o termo técnico disso daí significa amplificador. Ele vai pegar o som que vocês estão falando no microfone, no instrumento, e vai amplificar, vai jogar nas caixas. Ali vai ter duas conexões, uma escrita serial e a outra escrita 100 watts. A gente sempre liga na 100 watts. Serial é como se você quisesse ligar uma caixa para a outra, direto. Então a gente nunca faz, porque a gente tem duas saídas para cada amplificador. Então a gente vai conectar. Então, liga lá alguém liga um lá embaixo, escolhe o canal liga e o outro ali pode pegar, ó, tá ali ó, do lado e conectar. Na de baixo, perfeito. Agora, dois cabos ali, ó, alguém pega um cabo, o outro pega outro cabo e conecta no monitor. Mesma coisa que eu expliquei, o serial é sempre quando eu quero conectar uma com a outra, vai ligar na que não está escrito serial. Deu certo? É na outra, eu acho. Agora vai ligar. Não é no serial, é no. Tem serial, é sem vários. Aí vai pegar a ponta do cabo e conectar no. Vocês ligaram de baixo? Não. Então agora. Não, calma aí, gente. Nossa, não acredito. Não vou conseguir fazer aqui para vocês. Está dentro da sala de som. Mas tudo bem. Isso aqui é porque, tá vendo? A saída, isso daqui é ó, speaker, tá vendo? Tá escrito output. É aqui que eu deveria ligar o cabo das caixas, mas o cabo das caixas dessas potências é antigo. Então eu tenho que conectar eles como se fosse amarrando um fiozinho, exatamente, e rastrear. Eu não vou conseguir conectar o cabo assim. Só que eu nem lembrava disso, faz tanto tempo que eu não tiro esse negócio do lugar. Mas não tem problema, dá pra gente fazer aqui na frente. Então, só me traz essa. Vai lá, Tala. Tira, desconecta ela lá e eu vou puxar ele pra lá. Tira aqui na frente. Isso, por favor. Nossa igreja. Que isso? Para, tô gravando. Eu posso. Vou retornar lá de baixo. Então onde a gente vai ligar ele? Bem aqui. Deixa eu... Vai lá você. Esses dois, a gente vai fazer assim, ó. Isso aqui ó, é só conectar. Conectei aqui. E o. Então um retorno e o outro aqui. Bem nos dois. Isso aqui é um. Eu tive que dar um jeito porque é muito difícil conectar. Vou mostrar agora para vocês. Isso aqui é das PAs. Então, eu tenho que pegar o fiozinho. Achei inteligente. E conectar um e outro. Porque não tem. Tem medo, não? Ai, que medo.
tem medo de dar mau choque. Não, isso aqui não dá choque não. Porque ele não tá ligado na energia. Minha casa. Negócio de Então, liguei um. Por isso que é chato, né? perigoso. Não dá choque não. Ó, ele tem um buraquinho aqui, se eu passar ele passa do outro lado. Aí Prende, né? eu prendo ele aqui, ó. O outro eu não vou conseguir ligar, o cabo é muito pequeno. Nem o cabo aqui vai chegar até ele. Olha, eles estão me batendo toda hora por Não tem quê? problema. Então a gente vai ligar o som agora. Tá ligado na tomada ali, tá funcionando. Então tem ó, dois botões, Power e o Phantom Power, tá vendo? Power e o Phantom Power. Vou ligar sempre esses dois botões. O que é esse Phantom Power? A gente chama, isso aqui é uma alimentação fantasma. Para microfones que precisam de alimentação 12 volts, a mesa vai alimentar esse microfone. Ou aí sim dá choque. Aí tem que tomar cuidado. Isso aqui a gente liga para ligar o que? O violão. A gente liga para o violão ficar numa caixinha. Eu vou mostrar para vocês. Eu não posso ligar nenhum tipo de instrumento musical direto na mesa sem passar por um direct box. Que onde Você vai descobrir agora. não, esse aí corta essa Ó, isso daqui é um atenuador de frequência. Instrumentos trabalham em frequência muito alta. E se ele entrar direto na mesa, ele vai estragar a mesa. Ele estraga a mesa, estraga o utilizador. Então todo instrumento, independente de qual que seja, o piano tudo bem, até poderia entrar porque ele é um som digital, né? Ele não é um som analógico. Mas mesmo assim é melhor passar por aqui. Então qualquer instrumento que vai ser conectado aqui precisa passar por isso daqui. Ele transforma o quê? Ele vai atenuar, porque todo instrumento ele tem um capacitor dentro dele. Então ele tem um amplificador, então ele pega esse som que está tocando aqui e ele amplifica o som. E aí atenua. E isso daqui atenua para não estragar a mesa. Então qualquer instrumento tem que passar por aqui, tá? Isso aqui é um direct box. Um direct box para cada instrumento ou um só na Não, cena? é um para cada um. Tem que ter um para cada um. Se tiver um violão, tem que ter um. Se tiver... E quantas entradas que tem nessa caixa? Entrada e saída. Uma só? Aqui eu tenho uma saída e uma entrada. Mas aí o fio fica lá, né? Fica lá porque aquele é um extensor desses cabos. Eu vou explicar depois que eu ligar. Isso daqui é um extensor do cabo. Que aí vai ficar mais fácil de eu explicar lá, entendeu? Então, deixa eu pensar aqui. Vou pegar lá. Então lá, aquele cabo azul ali que passa ali, ó, que sai de lá daquela caixa grande, aquilo chama medusa. Mostra lá, filha, a medusa, aquele caixa. Mostra lá, Que filha. encaixa os microfones. Vamos lá na Medusa. Vai lá, Kate. Mostra lá a medusa. A medusa é o que? É apenas um extensor de cabo. A Medusa é esse aparelho, né? Aí vem o cabo azul, que ele tava O falando. cabo azul grandão aqui, né? Ele passa por baixo, né? Por isso que a gente Entendi. não consegue ver ele aqui. Eu vou conectar na mesa. Porque o cabo não chega de lá direto aqui. Eu preciso ter uma extensão desse cabo.
Então é ela que vai fazer essa extensão para eu conseguir conectar microfone, violão, enfim. E ela tá onde aí dentro? Tá passando debaixo da igreja. Aqui é uma ponta, outra ponta. É, a outra ponta. Que é ali naquele buraco ali, né? Isso. A Medusa ela tá saindo A medusa tá saindo aonde? Sai ali embaixo, ó. Lá embaixo, lá. Ah, tá. Esse cabão azulzão, Isso. né? E cada uma tem um número. Você pode ver, ó, 7, 1, tá vendo? 2, 1, 3. Ou seja, cada um lá é um número. Então lá também tem um número 1, 2, 3. Na caixinha. Lá na caixa lá. Por isso que fala, né? Número 1, número 2, aí vai ajeitando aí, né? Que aqui vai ter 1, 2, 3, entendeu? Entendi. Então, isso daqui que eu vou conectar, que a gente vai conectar agora, é como se a gente estivesse conectando lá na Medusa. Então aqui eu tenho, por exemplo, microfone 1. Eu estou conectando na Medusa 1, ela vai estar conectada aqui. Ó. Então, está conectado lá, entendeu? A gente dificilmente fica mexendo nisso daqui. Já fica padronizado, né, Dani? Não mexe. E é a mesma coisa com os outros, mesma coisa com o violão. Aí no caso do violão, pega lá pra mim, Juscelino, já tá tudo pronto, melhor. O violão pro DirectBox consegue trazer? Conecta. Então aqui tem a saída out, né? Então olhei, vou conectar esse cabo na saída out aqui e lá na Medusa eu vou conectar onde é o violão, que todo mundo sabe que é o 7. Lá na Medusa eu vou conectar no 7, que o cabo vai estar conectado 7 aqui. Então vem aqui, conecto o 7. Do outro lado eu vou estar conectando o cabo do violão. Então eu vou conectar nesse input aqui, ó. Então, o som do violão, aí vai estar conectado no violão, conecto isso. Então, porque eu conecto no input é a entrada, output é a saída. O violão vai fazer a entrada de som e a saída de som vai ser enviada para a mesa. Por isso que ele faz a atenuação. Antes de enviar o som para a mesa, ele atenua o som para a mesa para cá. E sempre que a gente for usar ou um DirectBox ou um microfone que seja alimentado, ele precisa ter o quê? Precisa ser alimentado de alguma forma. Eu não tenho tomada para ligar isso aqui. É a mesa que vai alimentar. Ó. Quando eu ligar a mesa, liguei a mesa aqui no Power. Tá vendo? Tá apagado aqui a luzinha. Quando eu ligar o Phantom Power aqui, ó, ele vai ligar. Aí a mesa tá alimentando ele. Ai, não precisa apertar aí. Não, precisa Não, apertar. é a mesa que liga ele, né? Isso. A única coisa que precisa estar apertada aqui é esse menos 20 dB. Para violão, porque ele atenua mais 20 dB do que ele atenua normalmente. Porque senão fica muito alto o violão. Mais baixinho. Isso. Então o violão já está conectado. Os microfones já estão conectados, né? Como se tivesse tudo lá. Então eu só liguei aqui. Agora falta ligar o quê? Os equalizadores. A gente só aperta aqui, ó. Liga. E as potências. Então, não precisa mexer, aqui ela está sempre no potenciômetro máximo, é só ligar, não precisa mexer. Então, tá ligado aqui, certo? Esse é o microfone. Perfeito. Tá saindo o som aí? Então, ó, o violão 7. Esse main aqui significa que eu estou deixando o som ativo. Se eu toca aí, Pedro, por favor. Aí não sai som lá. Se esse main estiver ligado, toca aí. Ele sai som lá. Mas aí você aperta esse e esse. Esse daqui é porque é o main do retorno. Quando aperta um, aperta o outro. Tem que apertar os dois, porque aqui libera as caixas, aqui libera as PAs e aqui eu libero o som para as de baixo. Para os monitores, para o retorno, exatamente. Então esse pré aqui, que é o 2. Então toca aí. Aí aqui eu aumento, tá vendo? E aqui eu aumento das PAs. Tá?
Aqui a gente sempre deixa aqui no zero aqui, ó. Isso aqui a gente não costuma mexer, não. Então, pega o microfone lá, o novo, por favor. Microfone. Então tem vários tipos. Tem o microfone que o pastor usa, que é um tipo, que chama de headset. Tem o microfone de lapela, que é aquele que fica aqui, também pode ser utilizado. A captação do microfone, ela é feita por uma membrana. Então quando você fala, ela tem uma membraninha aqui que ela é bem sensível. Por isso que se você fala muito perto ou estoura, você pode ver, a pessoa, o cantor profissional, quando ele precisa subir a voz muito alta, ele afasta o microfone. Por quê? Porque senão estoura, fica horrível. Não fica o que ele quer. Daniel, e aproveitando já o que você está falando sobre a membrana, nunca fazer teste do microfone batendo. Não pode. É som. Exatamente. 1, 2, 3. Por conta da membrana. Não batendo assim com a mão, Ela é né? como se Pode fosse estraga o tímpano. Exatamente, ela é como se fosse o tímpano. Ela é muito fina. Entendeu? Então, se você bate, você está estressando ela muito. Pode ser que ela não quebre, o microfone tem uma certa qualidade, mas com o tempo ela laceia demais, ela estraga, fica ruim. Então, quando você fala, essa membrana ela mexe e ela transforma a onda sonora em um sinal elétrico. E esse sinal elétrico é que o microfone vai captar, enviar para a torre e mandar para o som e mandar de volta. Então ele transforma o sinal analógico em sinal digital elétrico e depois transforma em sinal digital elétrico em sinal analógico que as pessoas escutam. É assim que funciona. O som é igual um som de carro, um som de casa, é a mesma coisa. Então, bem lembrado o que você falou, nunca bater. Eu nunca aponto um microfone, né, para as caixas, nunca aponto. E o microfone ele tem forma de captação. Existem microfones supercardioides. Então, o microfone supercardioide ele vai ter uma captação assim. Então, tudo que tiver do lado dele vai captar. O que tiver na frente dele não vai captar. Existem os microfones hipercardioides, que é como se tivesse um círculo aqui de 360 graus. Que são os microfones usados em coral. Aqueles que ficam assim. Eles captam qualquer coisa. Eles são muito sensíveis. E existem os microfones unidirecionais e os direcionais, que são esses daqui. Esse microfone, se eu falar aqui, não é bom. Ele vai pegar, mas ele não vai pegar como deveria. Esse microfone é sempre usado assim, de frente para a boca. Sempre. Tá, então, mas nesse caso ele é unidirecional. Esse microfone sim. Aí não é aquele que você falou que E pega. capta daqui do lado. Como que é o nome? Tem os supercardioides e os hipercardioides, que é a forma de captação da cápsula. Tá. A cápsula ela é muito mais sensível no microfone desse. Entendeu? Então, esses microfones, exatamente, unidirecionais. Então, eu tenho que falar assim. É assim que ele vai funcionar. Assim que é bom ele funcionar. Então, como que esse microfone se comunica? Ele se comunica através de uma torre, através de radiofrequência. Esses daqui são modernos, eles não têm bateria, é carregado, quer dizer, tem bateria, mas é recarregável. Tem uns que você tem que colocar pilha, né? Eu não sei se todo mundo lembra, quando às vezes o pastor estava falando naquele microfone antigo dele, né, de pilhinha. Microfone de pilha, quando a pilha vai baixando a carga, ele vai dando interferência. Dando falha, né? É Na normal força da dele. interferência. Então, normalmente se usa uma pilha, se for usar uma pilha recarregável, usar ela no máximo 2 cultos e recarregá-la de novo. Se for usar uma pilha que não é recarregável, usar no máximo 4 cultos e comprar outra. Porque ela perde a potência, ela perde a força dela. Como esses microfones são mais modernos, eles têm bateria de lítio. Claro que isso aqui vicia com os anos, mas tem reposição, troca. Mas se cuidar, se não deixar cair, se cuidar, isso aqui dura muito tempo. Aquele velhinho está aí até hoje, então isso aqui dura muito tempo. Então, aqui, cada um, quando eu ligo ele aqui, ó, vocês vão ver que ele tem uma numeração, 667.75. Isso aqui é a frequência que ele está trabalhando. Então, se você olhar aqui, vai ter uma numeração, em um desses dois aqui tem essa numeração que eu falei, que é 66775.
Esse aqui, né? É, microfone B. Então, esse microfone está trabalhando desse lado aqui, que é esse lado desse cabo aqui. Então a gente vai... Dá pra diferenciar os dois. Isso. Essa caixinha não tem nada a ver? Esse aqui é outro microfone, é o do pastor. Esse aqui alimenta quatro microfones aqui. É, Então. aqui eu tenho dois, E mais dois e aí. aqui eu tenho... Esse daqui é o do pastor. É o headset do pastor que a gente pega lá daqui a pouco pra mostrar. Esse daqui é o que vocês usam. Esse daqui... Não, o som. Você pode ver que eu falo, ele mexe aqui, não mexe? Som. Aqui tá saindo o som lá. Som. Ei, som. Som. Ei. E é o mesmo esquema, né? Você tem que liberar aqui e ali em cima. Exatamente. Som. Tá? Ei, som. Ei, som. Ele tá saindo o som lá? Não, tá saindo, mas tá bem baixinho, né? Som. Ei. Som. Ele tá baixo que eu não liguei isso tudo, né? tem que ficar pra lá, não tem? Som. Ei. Som. Calma aí. Vai lá, vai lá. Ó, é o que eu falo, pessoal. O som, às vezes, é a coisa mais simples. É a coisa que mais vai fazer com que vocês não percebam. O que eu fiz no começo aqui da aula? Que eu fiz as caixas de som lá. Você tirou. E eu conectei o cabo de volta. Não vai sair som nunca. E da potência, aqui onde está 100 watts. Faz a mesma coisa aqui, ó, para vocês lembrarem de novo. Sem watts. 100 watts. Onde? É aqui? É nesse buraco, né? Que só tem dois? Isso, um tá escrito Já 100 tá watts. conectado. Isso. Tira um e coloca. Tira um, coloca o outro. Tem um aí que tá duro mesmo para colocar. Esse daqui. Ó, já tá funcionando, tá vendo? Tá funcionando. Ele tá ruim isso aqui. 1, 2, teste, som. 1, 2, som. Esse cabo aqui que passa pra lá tá ruim. Vou trocar. Som. Então, se eu conectar, essa mesa, ela tá em curto. Então, por mais que esteja desconectado aqui, tá vendo? Eu não estou pressionado, ele tá funcionando. Não deveria. Mas é porque ela está em curto, essa mesa ela tá, uma hora ela vai parar. Aí os conectores pequenos, um conecta com o outro, por isso que ela está assim, não deveria estar assim. Se esse aqui não tivesse ligado, ele não deveria estar funcionando. Mas mesmo assim, deixa ligado. Tá? Então está ligado aqui e o retorno. Então, o mute das PAs, das caixas grandes, é sempre nesse botão aqui, ó. Aí mutei lá, tá funcionando só embaixo agora. Aí acende essa luzinha amarela, né? Isso, exatamente. Então as caixas grandes de cima não funcionam. Então, se eu quiser mutar os retornos, eu vou ter que apertar aqui. Aí parou de funcionar. Não tá funcionando os retornos. Tá, então esse aqui seria para quê, então? Esse daqui, pastor, é para controlar o main, controlar o volume master. Ele não deveria estar assim. Ele está com um mau contato. Quando eu desconectasse aqui, o som deveria ficar... Você ia escutar se você colocasse o ouvido lá bem perto. Mas está muito forte o som. O rapaz que já veio aqui um tempo atrás, logo quando eu voltei, ele já falou, essa mesa está em curta, essa mesa não vai aguentar muito mais tempo não. Vamos lá. Então, está mutado, desmutei o som. Vai lá. Desmutar o retorno é apertar. Aqui, a mesma coisa, tá? Amarelo está mutado.
branquinho, né? Tá apagado e tá desmutado. Mesma coisa aqui. Desmutei quando ele tá para cima, quando eu apertei ele tá. Aqui eu mexo no volume, normalmente. Esse aí é o cabo. Eu preciso. Deve ter algum rato no vídeo, sei lá, preciso olhar com calma. Tem um trabalhão subir lá. Então aqui é o volume, eu aumento bastante o retorno ou diminuo o retorno. E aqui esse volume a gente não costuma mexer. Aqui também não, aqui eu sempre deixo aqui, ó. Tem 0 aqui, você vai ver que tem um número 0 aqui e eu deixo um pro lado. Não precisa aumentar muito. Se, não estou me escutando. Tem alguém cantando, por favor, pode me dar mais volume, eu estou me escutando. O volume que você vai dar é sempre no retorno. Você não vai mexer nas piadas. Se a pessoa quiser ficar surda, ela fica surda ela. O público não. O público não precisa ficar surdo. Ela dá retorno para ela. Se quiser ficar alto lá, não tem problema. Aqui, sempre tá, não precisa mexer. Isso aqui não precisa se preocupar, porque são só subgrupos. Então, eu estou separando o que é microfone está conectado no 1 e no 2, que é esse 1 e 2 aqui. E o que é instrumento eu deixo sempre no 3 e no 4. Então todo instrumento eu vou apertar esse 3 e 4 e em vez de... Porque isso aqui é um máximo. Eu tiro todo o som, se eu abaixar, de tudo. Então eu tirei o som de tudo. Certo? De todas as PAs. Ou eu aumento. Se eu quiser fazer isso sem ficar mexendo aqui, para ficar mais fácil, para eu não ficar mexendo no master, no som master, eu conecto, eu aperto sempre esse 1 e 2. Então se eu aumentar aqui, ele aumentar lá, e se eu abaixar aqui, ele está abaixando lá. Então eu separo porque a gente chama de subgrupos. É a mesma coisa com uma torneira. Eu tenho uma torneira lá, que ela tem duas saídas. Ela tem uma saída na frente e uma saída embaixo. Às vezes eu fecho uma, abro outra. Isso é apenas para organizar. Isso aqui não mexe. Uma vez estando assim conectado, você não fica mexendo. Você deixa assim o vocal sempre mais alto que os instrumentos e acabou. Entendeu? Você vai mexer pontualmente em cada canal. E agora que vem que todo mundo acha que as pessoas que ficam no som, quem mexe em som, sonoplasta não é DJ. Sonoplasta não fica, dá grave, tirar gol. Não existe isso, gente. Não tem disco, né? Não existe isso. Uma vez o som regulado, minha voz está de pata. Sua voz é de pata, então. Eu não tenho o que fazer. Entendeu? Existem alguns equipamentos que melhoram o som e tal? Existem, mas não tem, a não ser que fosse no estúdio. Não tem muito o que fazer. Então, o máximo que a gente consegue fazer aqui, primeiro, está escrito high, que a gente chama de agudo em inglês. Aí a gente vai ter um médio de baixo. Aí no de baixo a gente vai ter uma frequência, que é o quê? Essa frequência está sempre relacionada ao médio. É o quanto que eu... Lembra da onda? É o quanto que eu vou deixar a onda aumentar, a onda abaixar do médio. Então, às vezes eu consigo deixar o médio um pouquinho melhor, né? E o som vai ficando mais... Tá vendo? Ele vai ficando com mais, cada vez mais. Vai ficando mais grosso. Mas eu tenho um limite. Eu tenho um limite, né? Fica mais grave, né? Porque, ó, ele tem um agudo. O agudo, tá vendo? Deixei tudo no máximo lá, como é que fica. Horrível, né? Então, normalmente aqui a gente deixa sempre no zero. E toda vez que você tiver assim no zero, a gente chama de flat. O som está equalizado no padrão. Se eu quiser, às vezes vem um pregador que ele tem uma voz do Sérgio. Então, se eu deixar muito barulho, o último aqui é o low, que a gente chama de grave. Vai ficar estouro, sabe? Então tem que tirar um pouco do grave e colocar um pouco mais de agudo. Aí a voz dele vai ficar um pouco vai afinar um pouquinho. Exatamente, porque senão eu não consigo ficar um som bom, né? Então aqui a gente mexe muito pouco, até você sentir, nossa, deixa eu ver, o som tá... deixa eu ver aqui e tal, pra mim assim tá bom, entendeu? Liga o microfone aí, Kit. Fala aí, canta aí, eu vi você. Fala alguma coisa. Isso não? Não tô ouvindo, não. Eu não tô ouvindo, não. Fala aí. Tá saindo mais bem baixo. Aqui também eu mexo no volume, se rodar pra cá, tá vendo? Aqui não mexe, tá alto, fala aí. Som. É que aqui a gente tem uma voz mais baixa, pessoal, então tem que deixar um pouco mais alto dela assim.
Então, agudo, médio, a frequência relacionada ao médio grave. Então daqui, por canal, você vai mexer nesses 4 e mais nesse aqui, que é o retorno. O que é isso aqui que a gente está chamando de trim, tá vendo? Então 30. Olha lá, vou mostrar. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Tá vendo que está diminuindo? 1, 2, 3, 4. Ou. Tá vendo microfonia? Eu tô com o microfone aqui. O que é isso aqui? Eu tô falando para a mesa que eu quero que ela libere a maior quantidade de som possível. O que a mesa vai fazer? Ela fala, beleza, só que eu não vou equalizar nada, porque eu não consigo. Então ela vai liberar som. E aí o som vai fazer isso. E aí eu pergunto, vocês têm noção do que é a microfonia? A microfonia nada mais é do que o som saindo na caixa, entrando aqui, saindo lá, e entrando aqui, saindo lá, e entrando aqui, sem tratamento. Vai direto assim. Fica num loop, numa roda gigante. É isso. Então a microfonia nada mais é que isso. Som muito alto da microfonia. Eu já fui em show que você via microfonia, porque estava muito alto, tá? Tudo muito alto. Microfonia não é uma coisa exclusiva também só de igreja pequena. O pastor mesmo contou um caso essa semana de uma igreja grande. Porque às vezes alguém mexeu em alguma coisa e tal. Então é a mesma coisa aqui do equalizador. Uma vez o equalizador equalizado, uma vez que eu equalizar aqui tudo, e aí vou tentar mostrar para vocês. Ok. Tá vendo que se eu aumentar aqui, ó, ele vai começar a aumentar o som lá. Então o que eu estou fazendo com esse botão aqui? A mesma coisa. Eu estou falando para o equalizador, solta som para mim. Mas ele vai falar, tá, mas eu tenho um limite para conseguir equalizar esse som. Fala, tudo bem, mas solta. Então estou aumentando a quantidade de som que o equalizador está soltando sem deixar o som tanto, tá vendo? Ouvindo? Então aqui a gente sempre deixa aqui, ó. Sempre deixa abaixo do 10 aqui, não deixo muito alto. E aí eu tenho aqui as frequências por banda. Pensa em várias ondas, então eu tenho as do agudo, se eu deixar aqui muito alto, o som fica bem agudo, né? É a microfonia. Então eu sempre tenho que cortar a frequência, porque ela está sobrando. Como que eu sei que ela está sobrando? Se vocês olharem aqui, ó, tem uma luzinha, ela fica piscando. Então normalmente ela me fala que essa luzinha aqui, quando ela pisca, ela está me dizendo que tem muita dessa frequência sobrando no ambiente. Aqui que abaixo? Aí eu tenho que vir aqui e abaixar um pouco. Então, existem equipamentos que você mede onde tem mais frequência para você saber qual que seria. Porque tem gente que fala, deixa um sorriso. Não existe isso. Isso aqui não é um desenho. Eu tenho que ver qual que é a frequência que está sobrando e tirar a frequência. Então eu vou lá e vou tirando, vou olhando e vou tirando a frequência. Então, vou tirando a frequência e eu diminuo aqui também para o equalizador poder trabalhar de forma mais adequada. Mas esse daí geralmente a gente não mexe, né? Vai Não. estar Uma vez isso daqui é equalizado, por isso que eu coloco aqui, tá vendo? Não mexe. mexer. Precisa. Aqui também não precisa mexer. Tá tudo no ponto, né? Porque já chegou no máximo que dava para fazer. Então, uma vez equalizado isso daqui, por que eu estou falando, explicando o que é isso? Se acontecer, vamos olhar o que está acontecendo aqui. Porque Deixa eu ver se é aqui embaixo, se né? estiver assim, eu sei que está dando microfone para disso. Então, alguém colocou. Alguém mexeu aí, Exatamente. Eu vou lá e começo a olhar qual que está piscando aqui e vou tirando. Aí eu posso subir um pouco mais aqui do lado esquerdo é mais grave, do lado direito é mais agudo. Então eu tenho que tentar deixar o som o mais original possível da voz, som amplificando a voz. Então, por isso que eu deixo sempre um pouquinho. Se eu baixei lá, deixo subindo aqui e faço a mesma coisa no outro lado. Então, como fica muito o som muito encostado, tem que tomar cuidado com a coxa, se eu não encostar e não subir isso aqui. Quando está abafado a nossa voz? Então, aí caso por caso, né? Porque Aí eu ligar o ventilador, a viu? voz abafada ela pode ser muito grave ou ela pode ser um problema na mesa. Entendeu? Igual aqui tá normal, tá funcionando tudo normal, não tem nada diferente. Então, uma coisa que vocês entenderem, tá ruim o som, começou a cantar, tá ruim, tá
Está insuportável? Então, faz a capela. Vocês estão numa situação que não tem ninguém aqui. Está insuportável? Faz a capela. Vocês estão cantando, está vendo que o som está mais ou menos, que dá para ir? Então, durante o culto, você tenta olhar, tenta ver com calma o que eu falei aqui. Deixa eu ver o localizador. Será que a potência aqui, se eu baixar, será que a potência não está? Porque igual, tá vendo? Ó, baixei, está mutada a potência. Às vezes a pessoa, em vez de desligar aqui, ela vem aqui e desliga aqui. Ah, não tem som, não tem som. Aí coloca o vídeo Aí lá e olhou não parece tudo, o som. Olhou tudo aqui e falou, mas cadê? Não tem som. Aí não se atenta que aqui o potencial tem que estar sempre aqui. Não precisa mexer no potencial. Isso aí uma vez aconteceu com um vídeo. Foi passar um vídeo lá, não tinha, aí mexeu, aí voltou o vídeo. É só desligar aqui. Que às vezes alguém mexe Não lá. precisa mexer nesse potencial. Pegou aqui, o som está funcionando lá, acabou. Volume, eu não fico baixando o volume. Aqui, se quiser mutar, não tem problema, mas não preciso ficar baixando o volume. Então, o que vai ser microfonia? Então, o vocal está cantando, as caixas estão dispostas aqui. Todo o som que vier de trás do microfone não vai ser captado, lembra que eu falei? Só pega o que está na frente. Agora, se você ficar de lado, do lado do retorno, ou você ficar na frente, olha, eu estou na frente das caixas, mas eu estou numa distância que as caixas elas não conseguem realimentar. Pode ser que se o som estivesse muito alto e eu chegasse mais próximo, eles começariam a realimentar. Fala, Daniel, mas tem um equalizador, por que ele está fazendo isso? Quando a gente fala realimentar, está dando microfonia. O som está voltando e indo toda hora. Porque 2 equalizadores não fazem milagres. Eu precisaria ter um desse aqui para cada microfone. Além de supressores de sinal, e entre outras coisas. Shows e bandas muito grandes, com certeza a Presteriana não tem, porque se tivesse não daria. Então tem algumas igrejas que tem um som que, a Vila Mariana, onde eu ia, eles têm um som que é surreal, faz cantata lá, é coisa de outro mundo, mas é uma outra condição. Isso a gente não precisa ter aqui. Mesa de muita... De milhões. 500 mil. 150 mil reais uma mesa lá. Mas enfim. Então, isso daqui tem igreja que não tem. Tem igreja que tem uma potência e usa tudo como potência. Não pode também. Então, basicamente, o som é isso. Aí você fala, Daniel, está dando microfonia. Primeira coisa, ver posicionamento de quem está cantando. Está muito perto do retorno, tem que ficar sempre o mais longe possível do retorno. Porque, para a pessoa ficar muito perto do retorno, a gente vai precisar mexer aqui, ó. Porque a gente vai precisar ver qual que é a frequência, lembra? Vai olhar aqui e ver qual que é a frequência que está sobrando. Então tem que ficar no meio, né? O ideal é sempre ficar no meio. E se a pessoa, tipo assim, acontecer um evento e acontecer aqui? Você pede para ela ir para lá. Então não pode ser, tipo assim, aqui. Ou puxa a passa mais para o lado. Entendeu? A pessoa tem que ter noção, ó, toma cuidado e tal. Vai ser difícil que eu possa ir lá, ó, e ele não vai dar microfone. Por que eu sei que ele não vai dar microfone? Porque também, ó, se eu ficar aqui, beleza. Se eu ficar assim, frente, assim, ele não vai dar. Se eu fizer de lado e tiver muito alto o som, ele vai dar. Aqui ele não vai dar. Eu já explico por quê. Eu posso ficar contando também. Né? Mas uma das coisas que mais influenciam o som, parece que não, é o tempo. Então, se o tempo está muito quente, o som fica melhor. Se o tempo está frio, o som fica pior. Isso é comprovado. Tem estudos disso daí. Então o tempo, inclusive se o tempo está muito úmido, ele mexe com a frequência dos microfones, o microfone fica aqui. Porque o tempo muito úmido significa que tem muita partícula de água no ambiente. Isso aqui ele é através de radiofrequência. A velocidade que uma radiofrequência trafega no ar é diferente do que ela trafega na água. Então, quando ela bate numa partícula de água, ele vai atenuar, então vai dar falta de sinal. Por isso que isso daqui fica sempre na parte do pastor. Porque quanto mais longe estiver, maior a distância disso daqui, pior é para ele se comunicar um com o outro. Entendeu? Esse daqui daria para ficar aqui sem problema nenhum, porque é um microfone de boa qualidade. Mas tem outros microfones que não dá. Tem que ser isso. Gente, o som é isso, ele é muito simples, é só ter calma. Né? O som... Eu vi, tá bem baixo, simples. mas o que
Não, eu sei, Porque assim, aqui não tem muito o que ficar é quem já tá mexendo já tem uma base já. Porque não tá ligado direito ainda, eu só dei um jeito para poder mexer. Quando ele tiver ligado direitinho, não vai ficar fazendo assim. Entendeu? E uma vez conectou aqui, ligou aqui, desligar é sem baixar volume de nada, é só desligar. Ligou de novo. Aconteceu, Daniel, tá dando, o culto foi insuportável, não deu. A tal não conseguiu, o Patrick não conseguiu, a Kate não conseguiu. Você viu na primeira música que disse que não dá, não estraga o culto do som. Se eu não estiver aqui, se eu não tiver alguém aqui, a melhor coisa é falar calma, porque você vai estragar o resto do culto. Igual, o som está muito ruim, a Kate não consegue se comunicar, porque às vezes a Kate faz um sinal, tá. Tenta sair, deixa o microfone, vem, fala com alguém, o meu microfone está funcionando. Porque às vezes ou o microfone está mutado, às vezes a pessoa muda o microfone, esqueceu que mutou, ou às vezes mutou aqui, ou às vezes mexeu em coisa que não devia aqui, mutou o volume aqui. Baixou. Detalhe, né, Dani? A Maia, cara, a nossa mesa já está indo para os cafundé. Ela já está em final, mas ela ainda vai aguentar. Ela tem que aguentar pelo menos até comprar outra. Entendeu? Mas sempre que dá. A maioria dos problemas do som é coisa simples. Quando está tudo conectado, está tudo bonitinho, nossa, não está saindo som. Ó, coloca aqui, isso daqui é para a gente. Vou conectar meu celular aqui. Isso aqui a gente conecta no computador. Quando o pastor está às vezes fazendo uma pena, alguma coisa, então a gente coloca uma música. Então, tá, mostra aí como é que é. Vou colocar a música aqui. Mas falou, né? Mas vai falando. E mostra pra todo mundo, não é só pra você. Aqui. Qual que é o canal isso? Que é a música. Aí pra desmutar, aperta aqui e aqui aumenta e diminui. Mas aí aperta aqui também, né? Pro retorno, exatamente. Se você quiser que saia no Mas retorno. aqui você já deixa tudo pronto, não precisa. Eu não costumo desmontar isso daí. Então aqui não, Tá saindo não lá? precisa. Ó, tá saindo o som, né? Vai ficar baixo porque o celular não é feito pra isso. Então, tá saindo o som lá, né? Queria comentar o nome. Isso, aumenta aí. Pode aumentar. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Tem agudo, tem o grave, aí eu tenho... Aí você vai ver que uns está escrito low médio, que é grave médio. Aí eu tenho high médio. E eu tenho high, que é agudo e médio agudo. Então é agudo, médio grave e grave. Alguns canais têm coisas diferentes do outro, mas é só lembrar, eu sei que tem agudo, que tem médio, que tem grave. Então, não tem muita diferença. Então aqui, vamos supor, aqui você não vai mexer ali no computador, você já quer fazer uma coisa rápida aí pelo celular, Não costumo colocar no celular. Porque o celular não. Ó, cada pontinho desse aqui significa se o som é estéreo ou se o som é mono. Isso daqui é um som mono. Por quê? Se tivesse 3 seria estéreo. Porque ele tem que entrar aqui mono, porque o som já é estéreo. E o som vai amplificar. Estéreo é a amplificação. O celular já é estéreo. Por isso que eu não posso conectar isso aqui no celular, tem que ser no computador. Entendeu? Então, ele vai estar tocando lá e aqui ele vai estar o volume. Gente, é isso. Não tem muito o que ficar inventando. Tem só Vocês entenderam tudo, né? Tem só um botão ali que eu vou mostrar para vocês. Só então, tá vendo aqui? Isso aqui eles chamam de câmara de efeito. Tá? Então, aqui ela vai ter, ó, vai estar escrito aqui, ó, aqui ela tem a lista. Então eu tenho aqui, ó, 0 Small Hall, né? Que é um salão pequeno. Então vai ter o nome de vários. Aí muita gente gosta de usar essa daqui, ó, 59, chama de L. Então volto aqui, ó, e
tem gente que usa, né? Então, cada um dos canais vai ter aqui FX. Isso daqui é o que? É a câmera de som. Então, se eu aumentar aqui, ó, aumentar aqui, e eu vir no canal que eu estou usando e aumentar aqui, ele vai começar a dar erro. Não sei pra que tu usa, né? Às vezes você... O Helder gostava, né? Não sei pra que tu faz isso. Nossa, mas Era eu voz gostava. do Tinha música que dava pra Era a voz do além. Tinha umas músicas que dava pra pegar. Gente, eu gostava disso. Ele dá muito eco. Se eu deixar um pouco menos, o som até fica bom. Ele muda o som, ele deixa o som mais travado. Isso aqui, o eco, eu não sei porque o eco seria assim, às vezes vem um show, vem alguma coisa, quer fazer igual, mas tem que ter uma noção, porque é um equipamento diferente que está fazendo aquilo ali, tem pessoas diferentes. Isso daqui é para eu poder melhorar o som. Além da mesa aqui, isso daqui vai ajudar o quê? A diminuir o quê? Microfonia, aquele tem pastor que fala. Então isso aqui também ajuda às vezes. Nossa, fez diferença colocar ali no 5.9. Então, eu vejo sempre no 60. Isso sempre é o quê? Sempre olhar, o 60 tá aqui, ó, é Chorus. Shows. É melhor? Por quê? Cara, porque o que eu testei até agora, o som ficou assim, entendeu? Fica a voz da pessoa mesmo, não fica... Se você colocar igual no 1 aqui, ó, no 0, né? 0. Você vê que muda muito pouco. Então fica mais abafadinho o som. Você vai ver que tem coisa que você não vai perceber. Não, também não mudou nada. Por quê? Porque a mesa já está velha, então não está funcionando muito bem. Mas aqui como padrão, deixar no 60. Se quiser colocar um outro, aí colocou um e falou, nossa, mas o que está acontecendo? Sempre olhar o FX aqui, ó. O FX é o volume que vai controlar isso daqui. Então se eu aumentar demais aqui, ó, ele vai, tá vendo? Ele tá estourando lá, ó, ele vai ficar, ó, lá, tá aquele ponto aqui, ó. Esse clipe é aquilo que eu falei, ela não tá conseguindo equalizar o som, tá muito alto. Então deixa no neutro, né? Isso, Zero. deixa sempre no 0, um pouquinho pra direita, se eu ver que, tá bom? Pô, não mexe muito. Então, isso daqui é o básico. Então, eu conectei os microfones na mesa, primeira coisa, sempre que chegar na igreja, liga tudo, conecta tudo. E a primeira coisa, não façam um teste de som enquanto vocês estão no culto. Se não testou o som antes, não testa durante o culto. Igual eu já falei pro seu pai, né? Tem que começar a puxar. Tem que ver se o violão tá bom antes. Testou o violão? Tá bom? Eu me falo, o microfone tá baixo. Vamos ver. Deixa eu ver, aqui tá certo. Por isso que tem que chegar um pouquinho antes, né? Testar tudo para tá tudo certinho. Então, aqui tá no 0, aqui eu vi que tá normal, então eu vou deixar passar mais um pouco de som aqui para ela, porque ela falou que tá baixo. Beleza, vou passar um pouco mais de som. Eu vi que aumentou, vi que não tá dando microfone. Não é? Não é? Aumenta o negócio. Não, faz devagar, deixa ela ir falando. Você viu que ela viu que, melhorou um pouco. Tá bom. Também se tiver muito alto, Se tiver muito alto aqui, diminui. Então, isso aqui fica padrão. Isso aqui você não precisa nem ficar mexendo. Se você quiser deixar tudo isso aqui no 0, a não ser o do som, que você precisa às vezes subir o som devagarzinho, eu posso aqui falando. O resto você pode deixar tudo no 0, tá mutado aqui. Se quiser mutar aqui também o retorno, pode mutar, mas tem que lembrar. Não estou me escutando. Você não vai aumentar. Se ela não está se escutando, a primeira coisa que você vai olhar é o retorno dela e falar, e aí, está escutando? Vai dar o retorno, você não vai aumentar para quem está escutando aqui. Se você ouviu aqui e viu que está bom para quem está escutando na igreja, você vai aumentar só para ela escutar lá. Acabou. Pessoal, bora. Pra gente finalizar. Alguma dúvida? Medo de alguma coisa? a questão. Legal. A questão da parte. É que você teve um evento das crianças, né? E aí ficaram aqui. E aí eu mudei a caixa e eu coloquei de frente assim, só que elas estavam de lado, então por isso que deu problema. Você acha que é por isso que não pegou? Não, pô, não, eu não sei o que aconteceu, mas assim. Não pegou. Porque ficou muito. Não pegou. Então, mas não pegou. Lembra que o dia que eu cheguei aqui, o negócio estava baixo lá? Lá embaixo, né? Eu mostrei pra você, lembra?
Você tá falando, Daniel, você não tá funcionando, né? Então tá no zero, como que vai funcionar? Não vai funcionar. Lá naquele que roda. É, ali, naquele né? que roda. Ali não mexe. Engraçado que às vezes a gente sabe, mas alguém mexe e a gente esquece. Né? Porque fica um tempão sem ir lá. Aí alguém entra, curioso, mexe, e aí a gente esquece um detalhe. Então, basicamente isso. Não vou mostrar o microfone do pastor, mas é a mesma coisa. Acho que não tem necessidade. Ele vai estar conectado aqui, o pastor já sabe manusear lá, você vai controlar o máximo aqui. Microfone de headset, ele assim, ele incomoda o pastor, eu sei que fica aquele negócio aqui, mas ele é melhor por quê? Porque ele é muito direcionado. Aquele dia que deu microfonia foi porque ela, eu falei pra ela, assim, não mexe aqui. Se ele quiser, ele sabe como aumentar lá, então ele controla lá, aqui fica padrão. Aí ela foi aumentar aqui, aí você aumentou lá e estourou. É normal. Diferente aquele headset, tem o de lapela, que é aqui. Aquele é sensível. É sensível. Aquele Você faz assim já. É bem sensível. Né? Entendeu? Então é mais difícil ainda de equalizar aquele microfone. Então toda vez que for colocar um microfone daquele, vai ter que mexer um pouquinho alguma coisa aqui. Mas fora isso, o som da igreja, do jeito que está aqui, eu sei que a gente está com problema e tal, ele não é para ficar dando microfonia, não é para ficar falhando. Daniel, o som não funciona, a gente viu tudo, está tudo certo, está tudo ok. Tem a medusa aqui, não tem? Pega a medusa aqui, ó, desconecta o cabo, conecta de novo, pega o outro, desconecta, conecta, pega o outro, desconecta, conecta, faz a mesma coisa lá, porque a medusa também está com mau contato. Só que como chumbaram ela debaixo da igreja, eu não consigo tirar ela para fazer manutenção. Uma coisa que você falou, né, Denise? Tá. Mesa de som e passagem de som, de altura de microfone, isso nem antes. Não adianta chegar aqui faltando 2 minutos para o culto e querer fazer isso. Isso fica até feio, né? Porque a pessoa está vendo aqui, Não precisa ser muito tempo antes. Meia hora antes, 20 minutos antes, tá bom. Ligou, testou o violão, que a gente tentou, ó, mas tá baixo. Ah não, tá bom. Patrick viu lá, não, tá ok. Se ajudar, gente. Infelizmente nossa igreja é uma igreja pequena. Isso de prova, quantas vezes eu estava tocando bateria, eu tinha que sair da bateria porque eu não tinha ninguém para ficar no som. Todo mundo consegue mexer. Não precisa ter medo. Vocês têm a noção, cara, eu sei onde é que é cada coisa aqui. E um vai complementar o conhecimento do outro. Bom, e tranquilidade, não precisa. E outra coisa que eu peço, se você não está mexendo, se as meninas estão mexendo, a Ana e tal, não apavorem elas. Não fica de lá, tô sem microfone. Não tá dando, não tá. Não tá funcionando. Vai cantando, vai adorando a Deus. Acabou a música, não sei, o microfone não tá funcionando, certo? Tenta falar, porque envergonha quem tá aqui, tá começando, a pessoa vai ficar estressada. Fica nervosa. Então, não tá funcionando? Não, continua cantando. Se viu que tá demais, não tem nenhum microfone funcionando, ô Ju, tira aí o som e vamos na lapela porque não tá funcionando. Aos poucos, porque isso aqui é vivência. Eu só fui fazer um curso, alguma coisa, quando eu precisei fazer, para mexer em mesa muito maior, depois que eu já mexia. Conforme, isso aqui é igual andar de bicicleta, é igual mexer no computador. Vai chegar uma hora que vai ficar tão normal para você falar, não, é isso aqui, ó. Você vai saber o que é, entendeu? E é não se apavorar. Não precisa. Não é sempre que vai acontecer um problema mais grave e tal, mas é não se apavorar. A igreja tem que entender. E a igreja só vai ver a importância de um som. Irmão, a mesa está ruim. Aí, mas está funcionando. Quando começa a ver que dá problema, a igreja entende. Realmente, o pastor está fazendo um apelo e fica sem microfone, ou para. Alguma dúvida? Preocupação vai ter. Eu vou estar aqui para auxiliar vocês. A gente vai estar sempre. A Ana também, sempre tentando. Tem a questão da mídia aqui. A Tal sabe mexer em tudo. Não precisa. Pode perguntar para ela. A Tabata tem ajudado a Ana também. Então, tentar ficar calmo. Ah, meu Deus, não se desespere. Se a pessoa estiver lá, dando show, você, não é dela. Não adianta se desesperar. Você não está sendo pago, você está fazendo isso para Deus, você não está fazendo para a pessoa. Eu sei que é difícil, você vai ficar às vezes sentida, eu já me magoei muito com muita coisa,
Mas você tem que pensar nisso, eu estou fazendo para Deus. Tá bom? Gente, era isso. Eu vou estar aqui, a gente vai continuar. Mas basicamente era isso. Agora eu preciso organizar tudo e deixar pronto para amanhã. Alguma dúvida? A pessoa quer falar alguma coisa? Não, eu digo assim, a cabine de som, a casinha de som aí, quando tem alguém lá dentro, é importante que manter o silêncio, porque a gente ouve tudo, Eu falei, né? as conversas. Quem tiver, por exemplo, porque a Tawane está lá operando a mesa de som e tá, ou a Ana ou a Tabata. Já está uma muvuca de gente aqui dentro. E quem estiver no auxílio, está atento no que está vendo aqui. Exatamente. Está aprendendo. E você falou que ela domina muito bem a mídia. Né? Então, quem estiver ali no auxílio, aprender. Né? Porque A ideia é essa, né, pastor? Exatamente, passar, E é sempre formar bom ter, pessoas. sempre bom ter duas pessoas, porque se uma está olhando o que o louvor está cantando, se alguém. Eu mesmo fazia isso direto quando eu estava sozinho. Eu esquecia de passar a música. Porque eu estou olhando uma coisa, não dá. Às vezes esquece. Precisa ter. Então. Aí o outro dá um alerta, ó, né? É um fica aqui, outro fica ali no computador. Dando um alerta, vendo as pessoas que estão precisando de um socorro, né? E igual, aí a Tabata tá fora, a Tabata fica ali perto ali, aí às vezes precisa de uma, ó, eu não tô me escutando, vê com, aí a Tati fala, com ela vem aqui, ó, tem como imitar um pouquinho pra ela? É assim que funciona, que eles chamam de staff, que é a pessoa que fica ali vendo o que tá acontecendo no palco. Se tivesse, está fazendo um ponto, né? Para quem estivesse ali na frente olhando, e quem estivesse aqui dentro só falava na hora da você. Um dia, se Deus quiser, a gente chega lá. É boa, é boa. Então é isso, Esses pessoal. fios, vai dar pra colocar tudo assim, só pra ficar fácil? Não, eu de vou entrar? organizar, eu tirei de lá. Vai estar tudo ligado. Agora é comigo, minha sofrência. Vou deixar tudo organizado, pode ficar tranquilo. Tá, então é isso, aquele... Não precisa me filmar, cara. Aquele som que tá saindo da caixa ali é o cabo mesmo. É, eu vou conectar tudo e vou já pra testar. já. Agora, se eu ficar ali do lado, Juscelino, eu aqui. Não, do Juscelino não, do lado do Juscelino E se ele for mais pra lá? não. Desse lado Não, aqui amor, você não. não pode ficar de quatro pra você ficou ali, velho. Tem que ficar sempre, Você fica procurar no ficar meio. sempre no meio. Sempre no meio. Tá bom. A melhor posição que a gente tem para esses microfones é no meio. Porque eles são direcionais, mas eles pegam um pouquinho do lado ainda. E às vezes você vai ver, o som hoje, por mais que esteja uma caixa desligada, ele está baixo. Vai chegar amanhã, eu não vou ter mexido em nada, o som vai estar. É porque o tempo influencia no som. Porque isso aqui tem conectores elétricos, tem um monte de coisa, tem transdutor. Então, se está muito quente, às vezes a temperatura dilata o metal, dilata o negócio. Se está muito frio, ela contrai. Então, o conector contraído, ele fica mais sensível. Infelizmente, o ambiente muda o som. Parece que não, mas com o tempo vocês vão ver. Vocês vão perceber, nossa, mas o som domingo estava de um jeito e hoje está de outro. Aí vocês vão... Está muito alto também, tem que baixar um pouco porque está mais frio o tempo, está chovendo. Esse daqui, ó. Esse que você mexeu. É pra deixar todos assim ou todos assim? Então, isso aqui é sempre do retorno. Os de baixo. Se você quiser mutar o retorno, porque igual, esses microfones, eles têm mute. Então, elas pararam de cantar lá, elas vêm aqui e mutam. Agora, o que você faz? Não nem nada. Aí você vai ter que mutar o retorno aqui, porque pode ser que ele dê microfonia. Ah, então Você mesmo pode- se mutar aqui, pode dar microfonia, se não mutar. Se não mutar aqui, que é o retorno. Então aqui eu muto as caixas de cima. Eu deixo elas inativas para aquele canal, para aquele microfone. E aqui eu muto o retorno para aquele canalzinho, para aquele microfone. Então esses microfones que é igual o do Juscelino ali, é bom sempre mutar. Então aqui não tá mutado. Não, não tá. Aqui ele tá ativo. Para mutar eu tenho que apertar ele e fica para cima. Tá bom? Aqui o sem fio, qual que é? Pra que tem que mutar? É sempre 1, 2. Eu não sei. Que tem um nome aqui, ó. Tá marcado que é o que cada coisa tá marcada. E se não quiser que para dar microfonia, teve todo De mundo, vocês esse aqui, ó. todo mundo Esse aqui já é do usou o seu. Juscelino, Você não esse vai aqui é dar do pastor. microfonia do Ai, Gestão do tem Pastor. sem fio, esse aqui é um novo do Nós pastor. começamos 6h30, começamos 5h30, 6h30. Eu falei no máximo 1 hora. Tem dúvida, quer que o pastor, acho que não sei se quer falar alguma coisa, o Pedro, a Kate. A Kate já está mais acostumada com esse curso. O Pedro começou agora, então, mas já também já está malhando. Tabata, Ana,
algum medo, alguma dúvida. Não precisa ter medo. Se a pessoa falar, mas tá ruim, tá? Não é seu. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Vai falar isso. Não, mas tem hora que você vai ter que ser um pouco mais genérico. Se a pessoa não está te respeitando, ou então chama um pastor, entendeu? Ó, pastor, está me atrapalhando, estou tentando ver o que é, não consigo. Tem hora que você. É bom deixar um aviso ali, né? Sim, eu vou fazer, quem é que pode, quem é que pode entrar e mexer. Mas eu vou estar aqui, vou ajudar vocês, não precisem. E a gente vai aprender junto. É assim que aprende som, é mexendo. Entendeu? Igreja pequena é assim, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Eu vou pedir um favor, se vocês puderem fechar as portas, porque como eu vou ficar sozinho aqui.